celebrando o Natal em meio a incertezas, aprendendo a ser vitorioso nas adversidades da vida com José, o carpinteiro de Nazaré. Este é um Natal diferente sob vários aspectos. Mas já foi um Natal diferente para José, pai adotivo de Jesus, há quase 2000 anos. Ele passou por tudo isso. Ele passou por isolamento. Ele passou por restrição de mobilidade. Ele passou sentindo a necessidade de autoproteção para ele e para a família. Teve dúvidas quanto ao futuro. Teve instabilidade emocional. Teve medo. Teve conflitos. É interessante que quase 2000 anos atrás, a história se repete. E repete para todo o povo, quase no mundo inteiro. A vitória sobre esse momento especial depende de como lidamos com as circunstâncias e enfrentamos a cada dia nossos desafios pessoais. Com certeza, nós podemos concluir que nem sempre poderemos prever ou ter o controle sobre os acontecimentos. Ora, eu só sei que vou dormir essa noite, amanhã cedo, como sou aposentado, vou pensar o que é que eu vou fazer, né? Preparar minha agenda, ajustá-la, mas o que vai acontecer à tarde eu não sei, só Deus sabe. Nossa ação diante das circunstâncias, com certeza, fará diferença nos resultados finais. Como é que você olha para o presente e para o amanhã? Como está o seu coração? Como estão as suas preocupações? Como está a sua vida? Como está o seu desafio pessoal diante das circunstâncias da vida? Uma coisa é certa: quando os nossos recursos se esgotam, somente nos resta confiar plenamente no poder de Deus. Todos nós, neste Natal, vivemos um momento de instabilidade e incertezas. A pandemia mudou nossos conceitos, mudou nossos costumes, mudou nossas certezas em relação ao presente, em relação ao futuro. Trouxe estabilidade emocional, estabilidade financeira e dúvida sobre o que vai acontecer amanhã. Quando nós analisamos o caráter e as decisões tomadas por José, o carpinteiro de Nazaré, seremos desafiados a buscarmos a vitória confiando em Deus. O texto já foi lido, Mateus 1, 18 a 25. Quando nós voltamos atrás, 2000 anos atrás, nós vamos encontrar Nazaré, o lugar onde moravam Maria, morava José. Era um ajuntamento de família. Imagine um lugar pobre, onde as pessoas quase se escondem nos recantos que existem no lugar. Ali era Nazaré, uma cidade pequena. Não, um ajuntamento pequeno. Um lugar bem pobre, miserável, onde os mais humildes estavam presentes. Não havia nenhum rico. E quando nós olhamos para a história do Natal, nós vamos encontrar como personagens da história do Natal pessoas pobres que estavam dependentes de Deus e que tinham a vida confiante no Senhor e que o Senhor agia através das suas vidas. Parece estranho nós falarmos em pobreza no Natal, quando o Natal que nós vemos é um Natal de riqueza, é um Natal de presentes, é um Natal de entusiasmo, é um Natal cheio de muita alegria. Mas naquele povoado há 2000 anos atrás, onde já haviam 1.600 a 2.000 pessoas, era um lugar pobre, um lugar muito simples. Maria era pobre, José era pobre. Quando nós olhamos para Simeão, era pobre. Quando olhamos para Ana, a viúva, era pobre. Mas Deus estava ali e Deus estava agindo. Há uma grande diferença entre a igreja moderna e a igreja do passado, porque aquela igreja que Jesus criou era a igreja do nada. E a igreja do presente é a igreja da grandiosidade, onde se propõe apenas progresso financeiro, prosperidade. Mas quando nós olhamos há 2000 anos atrás, nós vamos encontrar prosperidade espiritual,
onde Deus age, onde a graça de Deus está presente. Há 2 semanas atrás estivemos falando sobre ajustando sua vida a Deus e lemos o texto de Lucas, capítulo 26 a 38, e ali estava relatado o nascimento de Maria, e estava relatado a história do anjo Gabriel, que foi a Maria, e Maria, dissemos, de entre 15 e 20 anos de idade. Ela estava noiva de José e próxima a seu casamento. E o anjo disse para ela: olha, você vai ficar grávida. Isso impactou a vida dela, e ela questionou a sua gravidez, porque ela era virgem. E o anjo disse que haveria um milagre do Espírito Santo no seu ventre, e ela daria a um menino, que se chamaria Jesus. E ela, lá no versículo 38, ela diz: eu sou tua serva do Senhor, faça-se em mim conforme Ele quiser. Ela colocou a sua posição de serva. Maria, crente sincera, submissa a Deus, pronta para servir. E José, o carpinteiro? José era da família de Davi. Segundo Samuel 7, 12, 13, diz que ele era descendente direto de Davi. Quando soube que Maria estava grávida, decidiu não prejudicá-la. A lei judaica dizia que ele poderia propor o divórcio, que casado já estava. O casamento era realizado entre 2 famílias. E uma família contactava a outra, e os 2 casavam os filhos, e casavam numa idade, às vezes até de 12, 13 anos, a menina já estava casada, vivendo junto. Depois desse casamento, ele era anunciado à sociedade, e por fim haveria a festa, e a menina ia morar com seu marido. José havia decidido deixar a cidade para não prejudicá-la. Houve aparição de anjos. As aparições de anjos são chamadas de teofanias. Aparecem 108 vezes no Antigo Testamento, 175 vezes no Novo Testamento. Essa palavra é utilizada como mensageiro, aquele que fala em nome de Deus, aquele que orienta, aquele que age. Gabriel apareceu pessoalmente para Maria, mas quem que apareceram para José não tem nome. Apenas o texto diz que o anjo apareceu em sonhos. Ele falou. Deus esteve falando a vida do teu servo José. Queremos tirar alguns ensinos práticos sobre a vida de José. Primeiro, vivendo a maior crise emocional e espiritual da sua vida, José confiou plenamente em Deus. O texto diz assim, no versículo 19: José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar a Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem que ninguém soubesse, às escondidas. Então, a gravidez de Maria gerou uma profunda crise na vida de José. Falamos sobre o casamento judaico, primeira fase, contrato entre os pais, segunda fase, anúncio à sociedade, terceira fase, e a noiva iria morar. Ele então não havia casa. E ele sabia que ele não era o pai da criança. Ele amava Maria. Ele não queria aplicar a lei judaica pedindo o divórcio e o apedrejamento. Era isso que acontecia. Quando uma moça, sem ter ido morar com seu noivo, ficava grávida, o noivo dizia: não quero mais casar, quero o divórcio do casamento entre os pais. E a comunidade apedrejava até a morte a jovem grávida. Era isso que acontecia entre os judeus. Ele amava Maria e não queria aplicar a lei judaica. E assim, ele estava intentando no seu coração ir para longe e deixar Maria com os pais. José, tomado pela dúvida. Com certeza, Maria já tinha contado para ele que o anjo de Gabriel lhe aparecera, mas imagina você, homem, se de repente a sua noiva aparece e diz para você: estou grávida do Espírito Santo. E você
e vai nascer um menino chamado Jesus, e você vai ser pai adotivo dele. O que você diria? Você está grávida do Espírito Santo? Será que isso é verdade? Se hoje a dúvida aconteceria no nosso coração, naquela época também aconteceu no coração de José. José, mesmo sem conhecer por experiência própria os planos de Deus, provou seu caráter incontestável. Homem de caráter, homem de amor incondicional, homem de bondade ao extremo, homem solidário para com Maria e a família de Maria, homem com compreensão no seu coração, homem honesto, homem com fidelidade na vida. Isso é caráter. Quando você olha a vida de José, você vai ver ali um homem de caráter. Será que caráter é importante nos dias atuais? Nós criamos nossos filhos para terem caráter, para terem personalidade de fidelidade, para serem honestos, para serem sinceros, para fazerem bem à sociedade, para amarem o próximo, para amarem seus pais, para se amarem, para viverem numa sociedade, participarem dela e levarem o testemunho de Jesus através de suas vidas. Nós criamos nossos filhos para terem caráter. E é isso que nós desejamos da família de Deus, e é isso que Deus deseja de nós. Aqui eu quero fazer um parêntese para falar como o caráter de um ser humano, de um homem e de uma mulher pode influenciar gerações futuras. Quando o homem é de caráter, ele leva esse caráter, essa posição para seus filhos, e ele muda a história da sua família, ele muda a história dos seus herdeiros, por todas as gerações. Houve um homem chamado Jonathan Edwards. Ele era filho e neto de pastores. Foi um pastor puritano, muito usado por Deus para o despertamento espiritual nos Estados Unidos. Dizem que ele tinha luz na mente e fogo no coração. Nele se achava unção e sabedoria. Foi considerado o maior teólogo americano da história. Porém, a área que ele foi mais bem sucedido foi como pai. Ele e a esposa Sara tiveram 11 filhos. E apesar da correria que ele vivia, ele escrevia, fazia palestras, ele lecionava em seminário, ele era um grande teólogo, um grande pastor, mas ele dedicou tempo de qualidade para os seus filhos. Benjamin Warfield, outro americano, fez uma pesquisa sobre esse homem e ele encontrou 1.394 descendentes a partir dele. Desses descendentes, 3 se tornaram presidentes de universidades americanas, 3 se tornaram senadores nos Estados Unidos, 30 se tornaram juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais de exército, 100 pastores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente nos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos. Como é possível? O que a palavra de Deus nos diz? Que eu devo ensinar o meu filho a caminhar conhecendo a palavra. Ensina o menino no caminho que deve andar e até a velhice não se desviará dele. E falando sobre a bênção do Senhor, a bênção do Senhor passa de geração em geração. E ela vai se prolongando a cada geração. Pela influência de um homem, toda a sua linhagem, filhos e filhas, tornaram-se pessoas de caráter. Mas eu quero falar sobre o outro, que viveu na mesma época desse pastor, Max Juncker. Ele era exatamente da mesma época e ele concorria do lado contrário com ele. Ele era um homem que levava uma vida ímpia. Casou-se com uma jovem que levava uma vida ímpia e deixou um legado para os seus descendentes. Fizeram o levantamento também dos descendentes desse Max Juncker. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78
grandes assassinos. 100 foram alcoólatras e mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Por que essa diferença? Um estava com Deus, o outro estava longe de Deus. Um testemunhava do amor de Deus e criava seus filhos dentro da vontade de Deus. O outro era ateu, não desejava nada com Deus, não pensava em Deus, vivia longe de Deus e combatia aqueles que buscavam ao Senhor. Olha a diferença de descendência. Salmo 37, 18 e 19 diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de idade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Deus estará presente. Segunda ideia, José vivia um momento de dúvida e medo, mas José foi sensível à voz de Deus. Mateus, no versículo 20 e 21, diz assim: enquanto José estava pensando nisso, quantas vezes você já passou em claro pensando nos problemas da vida? Quantas noites você parou para refletir sobre o filho, sobre a filha, sobre o neto, sobre a dívida que tinha que ser paga, sobre as dificuldades que aconteciam na sua vida, sobre o trabalho, sobre as suas preocupações escolares, e você perdeu o sono? Estava acontecendo com José. José estava pensando isso, e ele acabou dormindo de cansado. Sabe o que aconteceu? Ele sonhou, e no sonho apareceu quem? Um anjo, que disse: José, descendente de Davi, não tenha medo. Não tenha medo. Neste Natal, não tenha medo. O que é que preocupa o teu coração? O que está preocupando a sua vida? Não tenha medo. Deus está presente. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. E ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. José, não tenha medo. José não agiu precipitadamente. José estava pensando no seu coração: olha, eu vou deixar a cidade, eu vou cancelar o casamento e eu vou deixar Maria. Mas o anjo vem e diz para ele: olha, José, não se precipite, não tenha medo. Caminha com Deus. Provérbios 19, 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Nada como uma boa noite de sono para clarear a nossa visão. Dormiu? Sonhou. O anjo apareceu e Deus falou ao seu coração. Deus tem falado ao seu coração? Com certeza. Quanta coisa já aconteceu nesse ano? Quantas bênçãos você já recebeu nesse ano? Quantas vezes Deus proveu na hora que você mais precisou? A graça de Cristo transbordou no seu coração e na sua vida. Agir precipitadamente, ou sem parar para refletir e analisar os pontos positivos, negativos, pode causar sérias complicações. Não coloque, tem um velho ditado que meu avô me dizia. Meu avô morreu em 66, eu tinha 10 anos de idade. Ele dizia assim: não coloque o carro na frente dos bois. Não haja precipitadamente, você vai quebrar a cara. Tenha paciência, deixe o tempo, gaste tempo. Eu quero falar de um homem que foi precipitado. Abrão é o maior testemunho de precipitação da Bíblia. Abrão falou com Deus, Deus falou com ele. Abrão disse: eu quero um herdeiro, Senhor. E o Senhor disse: tenha paciência, eu vou te dar um herdeiro. E naquela época sua mulher já tinha uns 80 anos, e ele tinha uns 90 anos. Eu vou te dar um herdeiro. Só que o tempo foi passando e Deus não respondia, e ele ficou nervoso, preocupado, e ele e a Sara resolveram dar um jeitinho. E o jeitinho foi
ela tinha uma serva chamada Agar, uma egípcia, e disse para ele: dorme com ela e faz um filho nela, será o nosso filho. Só que ele precipitou, ele não soube esperar. Sabe o que aconteceu? Nasceu Ismael, e chegou um momento em que Deus deu o filho para Abraão e Sara, e o filho Isaac nasceu, e o Senhor disse para ele: manda embora a Agar e a Ismael. Foi um momento muito difícil na vida dele. Sabe o que aconteceu? Ismael se tornou, dele nasceram os ismaelitas. E os ismaelitas hoje são exatamente os palestinos muçulmanos, que estão dominando a França, que estão brigando com os israelenses lá em Jerusalém. São os ismaelitas, os descendentes de Abraão. Olha só que dor de cabeça. Tudo por causa de uma precipitação. Nesse Natal, não precipite. Pensa bem, reflete, ore. O Senhor dará a resposta. Terceira ideia. Confiante na ação direta de Deus, você decidiu seguir a sua vontade. O versículo diz: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. José colocou a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ao decidir fazer o que o anjo mandou, José provou a sua fé, provou a sua fidelidade a Deus. Fé é a capacidade de crer que Deus agirá independentemente das circunstâncias, porque Ele cumpre as suas promessas. Fé é quando nós, deixando humildemente, nos debruçamos diante dEle e dizemos: Senhor, eu não tenho a resposta, mas o Senhor é Senhor de tudo. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor tem controle sobre todas as coisas, e eu peço que o Senhor controle. E nós esperamos no Senhor. Isso é fé. Fé é essa confiança de entrega absoluta da vida nas mãos de Deus, permitindo que Deus haja, que o Espírito Santo haja, que Ele transforme a nossa vida, que Ele transforme o nosso ser, que Ele tire de nós tudo aquilo que desagrada a Deus, para nós vivermos em santidade. Fé é cumprir a vontade de Deus, sabendo que Ele jamais desistirá de nós. José ouviu e acatou. José demonstra seu caráter de justiça. Ao invés de rejeitar a jovem Maria, ele a acolhe na sua casa. Demonstrou caráter de obediência, fez exatamente o que Deus pediu através do anjo e tornou-se o pai adotivo de Jesus. Ele assumiu o papel de pai. Ele demonstrou seu caráter de autodisciplina. Um dos últimos versículos lidos dizia que ele não se relacionou com Maria até que Jesus nascesse. Caráter de disciplina. Quarta ideia. No curso da vida, os desafios e as adversidades aconteceram, mas José permaneceu sensível à voz de Deus. É admirável a dependência de José da orientação de Deus. Deus, por diversas vezes, usou anjos e falou para José através de sonhos. Eu não sei como Deus tem falado para você, mas Deus tem falado, e Deus tem agido, e Deus tem feito a sua obra na nossa vida. Nada tem passado desapercebido aos seus olhos. Deus sabia que José não queria colocar a sua família em risco, mas Deus estava acompanhando para e passo a vida de José, e José seguiu rigorosamente a vontade de Deus, ouvindo a voz dos anjos e aplicando a sua vida. Eu quero relembrar alguns momentos na vida de José onde a dependência de Deus foi decisiva. Lá em Mateus 2, preciso relembrar o texto para entender o contexto. Em Mateus 2, 1, 2, temos o relato dos magos do Oriente que visitaram Herodes. Vocês se lembram que os magos do Oriente viram a estrela e foram caminhando e foram até Herodes e disseram: onde está nascido o menino Jesus, o rei dos reis? Eles foram até Herodes. Em Mateus 2, 9 a 12, temos o relato que os magos saíram de Herodes, que nada sabia, e foram até Belém, encontraram Jesus, Jesus bebê, e ali entregaram
que eles entregaram mesmo? Ouro, incenso e mirra. Mas logo em seguida, sabe o que acontece? José está dormindo. Ele dorme à noite. E quando ele dorme, o anjo do Senhor fala para ele: José, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Fuja para o Egito. E ele foge. Conta a história que foram mortas entre 9 e 15 crianças, porque o lugar era bem pequeno. Mas ali houve uma mortalidade de crianças. Temos o relato que imediatamente então José, ele ouve a voz do anjo e ele parte para o Egito. E lá fica até que Herodes morra. Logo em seguida o relato de Mateus diz que houve a matança dos bebês. Mateus 2, 19 a 23 fala de 2 aparições do anjo. De repente o anjo aparece de novo a José e diz: José, Herodes morreu, agora você pode voltar. Só que ele está voltando, e aí o que acontece? O anjo novamente fala para ele: olha, quem assumiu foi o filho de Herodes, Arquelau, e Arquelau está atrás do bebê ainda. Ao invés de você ir lá para aquele local, você tem que ir para a Judéia. Ao invés de você ir para a Galileia, vai para a Judéia. E ele vai para Nazaré, na Galileia. A Bíblia descreve detalhadamente o agir de Deus na vida de José, conduzindo seus passos através de visões angelicais. Será que hoje aparece algum anjo para a gente? Já apareceu algum anjo para você? Para mim nunca. Mas eu só senti um anjo mudar a minha vida de um lugar que eu estava para outro. Um dia eu conto isso, se já não contei. Deus age. Não importa como Ele age, mas muitas vezes os anjos são vocês. Quando uma pessoa está passando por uma dificuldade e você sente no seu coração de ajudá-la, é o Espírito Santo dizendo: você é o anjo que eu vou usar agora para fazer a minha obra. Quando você vê alguém triste e você pensa no seu coração: ele está triste, eu vou orar por ele. Você é o anjo do Senhor que está fazendo a vontade de Deus nessa hora. Quando você está agindo, interagindo, fazendo a vontade de Deus, você é anjo dele. Hoje não é diferente, então. Eu preciso entregar a minha vida nas mãos de Deus, e Deus poderosamente age e nada falta. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele, lancem sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quinta, penúltima ideia. José levou sua família a viver uma vida espiritual ativa. Quando Jesus completou 12 anos, Lucas 2,42 diz que José levou Jesus para participar da Páscoa lá em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Quando o menino completava 12 anos, ele se tornava dentro do sistema judeu um filho da lei. E então, ele podia entrar dentro do santuário com o pai. Até então, até os 12 anos, havia a sala anterior ao santuário, ao templo, onde as mulheres ficavam, junto com as crianças. E ninguém entrava, senão os homens e as crianças, meninos acima de 12 anos. Naquela época, a mulher não entrava no tabernáculo, ficava na sala anterior. Porque mulher, o valor da mulher foi mudado por Jesus. Jesus mudou o valor da mulher. E José pegou o menino Jesus e levou para dentro do santuário. E é interessante que ele pôde participar. E sabe o que aconteceu? Nessa época, Maria já tinha outros filhos. Daqui a pouco eu vou mostrar o texto bíblico que fala isso. E o texto relata que José e Maria estavam já voltando da festa da Páscoa, provavelmente preocupados e cuidando das crianças menores de Jesus, menores de 12 anos, retornando para Nazaré, quando perceberam que Jesus não estava no meio da multidão. E é interessante que naquela época, a multidão ela ia cantando e louvando ao Senhor, e ela voltava
estava cantando e louvando ao Senhor para as cidades. Era uma multidão que caminhava em direção a seus lares, cantando e louvando ao Senhor. E eu acredito que naquela euforia, daqueles louvores, se esqueceram de Jesus. E aí já tinha passado um dia, eles já tinham caminhado um dia, e aí eles olharam, cadê Jesus? Sumiu. E voltaram para trás. E voltar para trás, você tinha mais um dia, então já tinha passado 2. E quando passaram um dia procurando Jesus, aí já era o 3º dia, e aí acharam Jesus. E ele estava conversando com os doutores da lei. A última citação de José, provavelmente já falecido, nós vamos encontrar em Mateus 13, 54 a 56, que diz assim: chegando à sua cidade, Nazaré, começou a ensinar o povo na sinagoga de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres? Jesus tinha começado seu ministério e ele resolveu voltar à sua cidade e ali começar a pregar e realizar milagres. Sabe o que aconteceu? Ele foi para o tabernáculo para pregar e as pessoas duvidaram dele, não acataram a sua deidade, não o aceitaram como filho de Deus. Os doutores da lei daquela sinagoga não aceitaram a Jesus. E aí eles dizem: ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E o dos seus irmãos, e diga-se de passagem, o texto aqui no hebraico é irmão carnal, não é irmão a nível de igreja, irmão carnal. E não é seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Todas significa quantas? 2, 3, 4, não sei. Mas pelo menos eu sei que, se está no plural, tinha pelo menos 2 mulheres e são citados 4 homens. Então Maria teve quantos filhos? Quem é bom de matemática? 7, no mínimo 7. Jesus, o primeiro foi Jesus, depois Tiago, depois José, depois Simão, depois Judas. E no meio destes, ou antes ou depois, 2, pelo menos, mulheres. Então, são citados aqui 7 filhos, pelo menos 7 filhos de Maria. Não vive entre nós, então, as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? 6ª ideia. E última. Em momento algum, José buscou o seu reconhecimento pessoal. Pouquíssimo se fala na Bíblia sobre José, o pai adotivo de Jesus. Pouquíssimas palavras nós encontramos, mas o seu caráter é visível pelas suas atitudes em relação a Maria e seus filhos, e a sua dependência plena de Deus. Com certeza, seu exemplo permanecerá na história do Natal. Permanecerá como um crente que desejou tão somente fazer a vontade de Deus e viveu para realizar a vontade de Deus e deu a sua vida como pai e o paizão. Quero concluir. Neste Natal, desejo que guarde bem o seu coração. Guarde bem no seu coração as seguintes recomendações. Primeiro, por mais difícil que seja a sua situação, não haja com precipitação. Ore, pense, aguarde, deixe Deus agir. Segunda ideia, não basta expressar verbalmente amor, é necessário agir pensando no bem do outro. Viva o amor, atitude. Viva o amor dando-se pelo outro, dando-se pela vida dos outros. Terceira ideia, considere o caráter de Deus e ouça a voz de Deus, crendo que fazer a sua vontade será sempre a melhor escolha. Permita que Emmanuel, Deus conosco, seja uma realidade dinâmica a cada momento da sua vida. Não olhe para os seus problemas como obstáculos,
obstáculos à felicidade, e sim como desafios à vitória pela fé. Independente das circunstâncias, viva para obedecer e fazer a vontade de Deus, que se revela diariamente através do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Receba pela fé o presente de Deus para a sua vida, Jesus, o verdadeiro Natal. Meu querido irmão, citou logo no início, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a graça de Cristo encante o seu coração, te encha de paz, te encha de amor, te encha de esperança, mas sobretudo de certeza de que Deus te ama e que você deve a cada momento entregar a sua vida nas mãos dele e viver para servir ao Senhor, para ser um servo dedicado ao Senhor, uma serva dedicada ao Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Pai, nosso desejo é que nós sejamos parecidos com Jesus, mas também semelhantes a José. Parecidos com Jesus, a perfeição ideal para a nossa vida, de santidade, de amor, de dádiva, de entrega, mas semelhante a José, que a cada momento do seu viver, igual a nós, sofreu isolamentos, sofreu conflitos, viveu lutas, teve medo, mas em todos os momentos dependeu de Ti. Que igualmente, Pai, que neste Natal e em todos os natais da nossa vida, nós possamos refletir na Tua graça e encontrar em Ti a resposta para o nosso viver, sabendo que é o Senhor que nos ama, que nos guarda e que cuida de nós a cada manhã. Pai, que o presente divino, Jesus, seja, Pai, a cada dia a nossa esperança e a nossa certeza de que o Senhor proverá. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém.